Então, bom dia, né, oficialmente. Meu nome é Carla, vocês já devem saber disso. Essa disciplina de linguagens formais e autômatos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, tem um site que eu espero que vocês já tenham chegado lá, né? E aí, nesse endereço, vocês têm bastante informação sobre mim. E a gente tem, claro, o nosso site oficial da disciplina, né? Bom, então, nessa primeira aula, o que eu costumo fazer é só passar um pouquinho da motivação do que é essa disciplina, né, para que ela existe, e fazer alguns exercícios de revisão só para a gente discutir alguns tópicos importantes aí que a gente vai usar durante o curso, para ter certeza que está todo mundo confiante o suficiente, né, nesses conteúdos. Bom, então, essa disciplina faz parte da área de teoria da computação, que é uma área da ciência da computação que tenta responder quais são as capacidades e limitações fundamentais dos computadores. Tá? Então, é nessa disciplina aqui que finalmente vocês vão entender o que é realmente ciência da computação, para que ela existe, e quais são as principais coisas aí que a gente tenta responder. Então, a gente tem essas máquinas, né, tem esses computadores, só que eles têm capacidades e limites para realizar tarefas. Tá? Para poder responder, então, quais são essas capacidades e limites, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é computação, né? Então, qual é o limite da computação? A gente precisa primeiro saber o que é uma computação, o que é computação, né? E para isso a gente tem aí uma sub-área da teoria da computação, que é a teoria dos autômatos, que a gente vai tratar aqui nessa disciplina também. Sabendo, então, o que é computação, a próxima pergunta, o próximo passo, né, é descobrir o que pode ser computado, de fato, né? O que pode ser resolvido, que tipo de problemas que podem ser resolvidos. Para responder essa pergunta, a sub-área que a gente tem é a teoria da computabilidade. Tá? E a terceira pergunta, então, uma vez que eu sei o que é computação, o que eu posso computar, o quão bem essa coisa pode ser computada, né? Então, uma vez que eu consigo resolver problemas, quão bem eu consigo resolver esses problemas. E para isso a gente tem a teoria da complexidade, tá? Então, essas três teorias, elas fazem parte dessa disciplina, né? Aprender um pouquinho sobre cada uma delas faz parte aqui dessa disciplina, tá bom? Informalmente, a gente já meio que sabe o que é computação, porque afinal de contas, vocês já estão aqui, né, numa das últimas disciplinas da computação, da ciência da computação. Informalmente, então, para a gente vai ser o processo de solução de um problema por meio de um algoritmo, tá? Que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Quando a gente tá em qualquer disciplina aqui da nossa área. Só que esse conceito informal aqui de computação, né, de resolver um problema com um algoritmo, esses termos não existiam antes, né? Então, quando a ciência da computação surgiu, formalmente o termo computação não se sabia muito bem o que ele significava, né? Tinha-se essa ideia de resolver problemas, realizar métodos para resolver problemas, né? Mas a gente não tinha exatamente a definição formal do que é computação, o que é um problema, o que é um algoritmo, né? Muito menos. E aí, com relação a problemas, a gente tem vários tipos de problemas, tá? Tem problemas de decisão, otimização, contagem, busca. Então, por exemplo, problema de decisão é um problema cuja resposta é sim ou não. Então, dado um número, ele é par, é um problema de decisão porque só pode ser par ou não, né? Dado um número, ele é primo? Sim ou não? Dados os dois vértices de um grafo, existe caminho entre eles? Sim ou não? Dados os dois vértices de um grafo, existe caminho com no máximo k arestas entre eles? Sim ou não? Problemas de otimização, né? São problemas que a gente procura a melhor resposta dentre todas as possíveis. Então, dados os dois números, qual o maior divisor comum entre ambos? Qual é o menor caminho entre dois vértices em um grafo? Qual é o maior caminho entre dois vértices de um grafo? Dado um conjunto de itens valorados e um recipiente com capacidade infinita, qual o maior valor obtido ao escolher itens que caibam nesse recipiente? Então, esse aqui é o problema da mochila, para quem já viu esse problema, bem clássico em computação também. Então, problemas de otimização, né, eles aparecem bastante no dia a dia mesmo. Maximizar lucros, né, minimizar custos. Problemas de contagem.
São aqueles problemas cuja resposta é o número de soluções possíveis. Então, dado um número, quantos divisores ele possui? Né? Dado um número, quantos fatores primos ele possui? Dados dois vértices em um grafo, quantos caminhos existem entre esses vértices? Então, são vários problemas que possivelmente vocês já viram por aí. E a ideia aqui é que qualquer tipo de problema, a gente vai ver, né? Pode ser transformado, que é o termo técnico correto é reduzido, a um problema de decisão equivalente, né? Então, por mais que a gente tenha todos aqueles tipos de problema, os problemas de decisão são tão importantes porque eles são equivalentes a todos esses outros. Você sempre consegue pegar qualquer um desses outros problemas que eu mostrei de otimização, de contagem, e de alguma forma transformar em um problema de decisão equivalente. E aí, equivalente em que sentido? Se você resolve um, você resolve o outro. E vice-versa, tá? Então, por exemplo, caixeiro viajante, que é um problema clássico de otimização, também conhecido como TSP, Traveler Salesman Problem. Você recebe como entrada um grafo e função de custo nas arestas. E aí você quer... deixa eu desenhar um gráfico qualquer aqui. Você quer descobrir se existe um ciclo hamiltoniano sobre esse grafo aqui de custo mínimo. Então, tem custos aqui, né, nas arestas. Em todas as arestas, mas eu não vou colocar aqui. Um ciclo hamiltoniano neste grafo vai ser basicamente um ciclo, né? Então, vou passar por vértices aí, vou percorrer arestas. Só que ele é hamiltoniano porque eu quero passar por todos os vértices. Né? E eu não posso repetir vértices, né? Então, se eu começo aqui meu percurso, eu não poderia voltar para esse vértice sem ter passado por nenhum outro. Isso não seria uma solução válida. Sem ter passado por vários vértices, aliás, tá? Então, esse gráfico que eu desenhei, ele tem um ciclo hamiltoniano, por exemplo, esse em verdinho que eu estou desenhando, mas não sei se ele é o mínimo. Eu tenho que somar o custo das arestas para daí realmente ver se ele é o mínimo, né? Enfim, esse é um problema bem clássico. Deixa eu fazer uma cópia aqui que talvez eu vou precisar mais disso. Aí tem uma variante de decisão desse problema aqui, né? Então, você tem um grafo, uma função de custo nas arestas, só que agora você também tem um número, R, e você quer a saída, né? Como é um problema de decisão, a saída é sim ou não. Então, sim, se existe um ciclo hamiltoniano de custo menor do que R, e não caso contrário, tá? Então, aqui você já... A gente continua com um problema bem parecido. Recebo um grafo, recebo agora um valor, por exemplo, 20. Se eu pegar um ciclo hamiltoniano aqui, somar o custo das arestas dele, dá menos do que 20? Se der, a resposta é sim, né? Se nenhum ciclo hamiltoniano tiver custo menor do que 20, aí a resposta é não, né? E aí, eu tô dizendo que esses dois são equivalentes. Por quê? Suponha que você tem uma entrada, você sabe resolver o problema de otimização. Então, se eu te der um gráfico qualquer com peso nas arestas, você sabe qual é o ciclo de menor... Você sabe encontrar, né, o ciclo de menor custo aqui. Um ciclo hamiltoniano de menor custo. Bom, se você sabe encontrar um ciclo hamiltoniano de menor custo nesse grafo, vamos supor que você descobriu que é 40, o ciclo de menor custo aqui. Se eu te der esse grafo e um valor R qualquer, você vai conseguir responder sim ou não. Por quê? Se esse R for menor do que 40, é possível existir um ciclo hamiltoniano nesse mesmo gráfico com custo menor do que 40? Não, né? Porque o mínimo que tem é 40. Então não tem como existir um menor do que esse. Se o meu R for maior do que 40, então a resposta é sim. Então, se eu sei descobrir qual é o de menor custo, para qualquer R que você me der, eu vou saber dizer sim ou não, certo? Por outro lado, suponha que você sabe resolver o problema de decisão. Então, para qualquer R que eu te der num determinado gráfico, você sabe dizer sim ou não. Bom, se você sabe dizer sim ou não para qualquer R que você receber, imagina que você tem uma reta aqui de valores reais. Então, você sabe que tem um ciclo de custo menor do que 10? Não. Deixa eu escrever aqui em cima. Não. Menor do que 20? Não. Menor do que 30? Não. A partir de um momento, vai ter algum momento que você vai conseguir dizer sim. Vamos supor aqui o 40 de novo. A partir daqui, sim, existe um ciclo de custo menor do que esse.
Então, tem uma fronteira ali entre as respostas não e as respostas sim. Você sabe, então, o mínimo vai ser justamente nessa fronteira. Tá? Então, se você sabe sempre responder sim ou não para qualquer valor de R, a gente pode fazer uma busca aqui para encontrar justamente essa fronteira aí entre o não e o sim, e aquele vai ser o mínimo. Então, se eu sei resolver o de decisão, eu consigo resolver o de otimização também. Então, tem essa equivalência entre esses dois problemas. Portanto, não tem por que eu ficar lidando com o problema de otimização. Se eu sempre consigo pegar qualquer problema e transformar ele num de decisão, que aparentemente é mais fácil tratar com decisão, sim ou não? Né? O tempo todo é sim ou não. E como tem essa equivalência, eu realmente estou provando aqui que eu posso chutar problemas de otimização e ficar só com os de decisão, tá? Que é o que está aqui, né? Por isso a gente pode nos restringir a problemas de decisão. Já vai ficar claro também por que a gente pode se restringir. Para quê, né? Na verdade, que eu estou querendo me restringir a esse tipo de problema. Outra coisa importante nessa disciplina é que tudo é string, tá? Strings, e aí, né, lembra aí de string, não é um conjunto de caracteres, tá? Podem representar qualquer objeto. Por exemplo, se você quer representar um número por strings, o número 5 você poderia representar pelo valor 5 mesmo, ter o caractere 5 lá. Você pode usar a representação em binário desse número, representação em unário, né, com um único símbolo. Se eu tenho 5 símbolos A, eu também posso usar isso para representar o número 5, né? Então tem várias formas aí de representar números. Polinômios você pode representar por strings, né? Então, o polinômio 4x² mais 3y menos 5, eu poderia representar pela string, onde a exponenciação tem aqui um circunflexo, né? Então, a gente pode imaginar algum tipo de representação. Essa outra representação aqui eu estou colocando, olha, tem 3 termos no meu polinômio, aí tem uma vírgula para indicar que vai vir alguma outra coisa. O próximo 2 que está vindo aqui é porque é o grau dele. E aí vai vir, de alguma forma, vai vir um polinômio descrito depois, então você pode imaginar algum tipo de representação. Grafos também podem ser representados por strings, né? Então a gente pode simplesmente ter uma sequência de vértices, um conjunto de vértices, né? E o conjunto de arestas do grafo, representados numa string ali. Imagens podem ser representadas por strings, né? Porque imagem, no fundo, são vários pixels. Você pode representar, você pode imaginar uma matriz, né, com esses pixels. Cada linha, então, tem um certo númerozinho aí, está representando a cor, alguma coisa daquele pixel. E aí uma string que tenha toda a primeira linha inteira, depois seguida da segunda linha, seguida da terceira linha, pode ser uma string que represente essa matriz, essa imagem, né? E aqui agora a ligação, né? Por que eu tô falando de strings? Essa disciplina, então, chama linguagens formais e autômatos. A parte de linguagens formais, o que é uma linguagem formal? Qualquer conjunto é um conjunto de strings sobre o alfabeto. Tá? Então, isso é uma linguagem formal. E aí, é por isso que a gente tem, então, strings, o que eu estava falando de strings ali agora há pouco. Linguagem formal é basicamente isso, né? Um conjunto de strings. Está aqui um exemplo de 3 linguagens formais. E aqui não, vocês podem perceber que eu não estou usando aspas duplas em volta dessas strings, porque não importa mesmo. A gente não vai ficar usando aspas duplas, tá? Era só para fazer um paralelo aí com o que a gente já conhece de strings, né? Em geral a gente coloca aspas duplas, mas aqui não vai ser necessário, tá? É basicamente aí então uma sequência de caracteres. Aqui com caracteres 0 e 1, caracteres aí com letras do alfabeto, né? Então aqui a gente tem 3 linguagens formais. E aí a importância de linguagens formais, e o que tem a ver com tudo que eu estava falando antes, é que qualquer problema de decisão pode ser representado por um conjunto que contém strings, ou seja, por uma linguagem formal, que representem as instâncias sim desse problema, tá? Então, tem várias instâncias de entrada para um problema, algumas são sim, outras não. Pega o conjunto das que são sim e forma um conjuntinho com elas, né? Esse conjunto aí pode representar o seu problema de decisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto com números 2, 3, 5, 7, 11. Esses números que estão aqui dentro desse conjunto são números primos, né? Então, imagine que isso é um conjunto de strings, né? Que representam números aí, cada string representa um número.
E o problema, então, de decisão, de decidir se um número é primo, e a resposta é sim ou não, né, para esse problema, vai ser equivalente a decidir se um dado número pertence a esse conjunto ou não. Se ele faz parte, né, desse conjunto P aqui ou não. Então, basicamente, veja, eu saí lá falando para vocês que qualquer problema pode ser descrito por um problema de decisão, e agora qualquer problema de decisão pode ser representado por um conjunto, né, um conjunto de strings aí das instâncias sim desse problema. Então, nesse curso, a gente vai ficar basicamente lidando com esses conjuntos, com essas linguagens formais, né? Porque o nosso objetivo, no fundo, é resolver problemas, mas é por isso que tem essa relação, né? Como resolver problemas com conjuntos de strings? É isso, né? Formando esses conjuntos com as instâncias sim aqui. Então, essas linguagens que a gente vai estar vendo durante o curso inteiro formalizam problemas, né? A relação é essa. E agora sim, a gente pode formalmente definir o que é computação, né? É basicamente isso, decidir se uma string pertence a uma linguagem, né? Um conjunto. E a outra parte do nome do curso, né? Autômatos. Autômatos são, então, máquinas, modelos matemáticos, máquinas abstratas, que reconhecem palavras de uma linguagem. Né? Então, a gente tem as linguagens que estão representando problemas, a gente quer resolver problemas, que é equivalente a descobrir se uma cadeia está numa linguagem ou não, né? Se uma string está num conjunto ou não. E os autômatos vão servir justamente para ajudar a gente a decidir isso, se essas cadeias estão nas linguagens ou não. E a representação de autômatos é como esse desenho aqui embaixo, né? Eles parecem grafos, você tem bolinhas e tem setas ligando essas bolinhas, tá? E a ideia desses autômatos, as perguntas principais que a gente fica, né? Dado um autômato, qual a importância dele? Ele vai reconhecer uma linguagem. Justamente, eu vou usar cadeias. A ideia é que a gente vai pegar essas cadeias para decidir se elas estão na linguagem ou não, usando esses autômatos aqui, tá? Então, muita coisa. Isso a gente vai passar uma boa parte aí do início do curso vendo isso. Qual a importância de autômatos, né? Eles abstraem detalhes de implementação dos computadores. Então, tem muito detalhe de como um computador funciona que não é necessário para a gente poder responder aquela pergunta lá do início, né? Qual é o limite da computação? Então, eu não preciso saber exatamente detalhes de como um computador opera na memória e movimenta coisas para lá e para cá, né? Então, a gente usa essas abstrações. Tem umas partes importantes que a gente precisa saber, né? E tem outras que não. Então, abstrai, vamos usar só essas partes importantes. Para isso que autômatos são importantes para a gente. Além disso, eles também introduzem conceitos relevantes a outras áreas, tá? Então, eles vão ser úteis para vocês em, por exemplo, projetos de linguagem de programação ou compiladores, né? Na disciplina de compiladores em particular, vocês vão usar bastante das coisas que a gente vai ver aqui no começo da disciplina, tá? Então, além do objetivo da disciplina, que é estudar os limites da computação, as coisas que a gente vai ver no meio do caminho vão ser úteis para vocês em outros momentos, tá? Processamento de linguagem natural, então, linguagens, né? Faz sentido, muita coisa que a gente vai ver ajuda em processamento de linguagem natural. Você aprender a como formar frases, né? Então, a gente vê algumas coisas desse tipo. Análise de texto, né? Então, você quer fazer buscas, por exemplo, em texto, palavras que terminam com certo, ou que contêm uma certa coisa ali, né, nessas palavras, né? Muitas das coisas que a gente vai ver no começo também ajuda com análise de texto. Projeto e verificação de circuitos e sistemas digitais, que talvez vocês já tenham, então, até visto, né? Já tenham visto essas máquinas de estados aí, os autômatos, nessas disciplinas, tá? Então, esse autômatozinho que eu deixei aqui do lado, né, tá representando uma máquina com dois estados, ligado e desligado, né? Se você está no estado ligado aqui e você aperta um botão, você desliga. Se você está no desligado e aperta o botão, você liga, né? Então, essas máquinas representam basicamente isso, né? Estados importantes aí, você coloca uma bolinha para cada estado importante que você quer lembrar e coloca uma setinha para fazer a mudança desses estados, tá? Esse outro autômato aqui do lado está representando o circuitinho da minha geladeira.
tá? Então, quando a porta está fechada, se eu abro a porta, ela fica no estado aberto. Se a porta está no estado aberto e eu fecho, ela vai para o estado fechado. Se a porta fica aberta por mais de 30 segundos, ela emite um sinal. E aí eu posso apertar um botão para continuar com ela aberta, ou eu posso fechar a porta para o sinal parar também e a porta vai ficar fechada, né? Então, quando a gente tem esses esqueminhas bastante simples, né? Esses circuitos bastante simples, a gente pode representar eles com autômatos. E essa é a relação aí, então, de autômatos com outras áreas da computação. E aí, a grande sensação da disciplina é chegar em máquinas de Turing, tá? Então, a gente vai estudar os autômatos agora no início, principalmente bastante simples, como aqueles que eu mostrei antes, mas para poder chegar nos autômatos mais poderosos, que são as máquinas de Turing, tá? Máquinas de Turing são autômatos. A questão é que eles têm a mesma capacidade de computação dos computadores de hoje, certo? Então, realmente, um autômato que lembra 2 estados aí, 3 estados, não parece muito interessante, como eu mostrei antes, mas a gente vai evoluir durante o curso, né, a capacidade desses autômatos, vai aprendendo aos poucos a melhorar a capacidade deles para chegar nas máquinas de Turing. E chegar, então, nos computadores, nessas máquinas que têm a mesma capacidade dos computadores de hoje em dia. Por quê? Porque aí sim a gente consegue dizer quais são os limites da computação, né? Então, se eu cheguei em uma máquina que tem a mesma capacidade do meu computador de hoje em dia, eu consigo usar ela, e é uma máquina simples, né? É um objeto simples matemático, que a gente consegue usar ele para dizer qual é o limite, né? Vamos conseguir finalmente responder até onde os computadores são úteis. E aí, para poder tratar então desses limites, como eu disse antes, a gente vai se perguntar, então, o que pode ser computado? Agora que eu sei o que é computação, né? Agora que eu sei que é uma máquina de Turing que faz computação, o que eu posso computar com ela, tá? Isso tem a ver com o termo decidibilidade, que vai estar lá na ementa da disciplina, né? Que vocês podem ter visto, né, em algum livro também. Então, o termo decidibilidade está relacionado com isso. O que eu consigo computar, tá? De fato. Tem um problema clássico que a gente sabe que a gente não consegue computar. Que significa, não existe computador, não existe algoritmo que você consiga fazer que resolva esse problema aqui, tá? Que é o problema da parada. Dado um programa P e uma entrada desse programa, será que esse programa para quando ele recebe essa entrada? Ou será que ele entra em loop infinito, tá? Veja, parece estranho você está falando assim, eu quero imagina em termos na nossa linguagem mais comum hoje em dia. Você está escrevendo um algoritmo, está escrevendo um programa que vai receber um outro programa e uma entrada para esse outro programa e você quer testar alguma coisa nesse segundo programa, tá? Não é algo tão estranho, porque se você pensar o que é um compilador, né? Quando você escreveu o seu código, você precisa transformar em programa, precisa transformar ele num programa, né? Você passa ele para um compilador ou para um interpretador, dependendo. Mas você precisa passar para essa outra coisa que vai avaliar o seu programa e transformar ele em código, né? Transformar ele em programa final, aliás. Então, não é tão estranho você escrever algo que vai receber um outro programa, né? E aqui eu só tô falando que é isso, eu tô escrevendo algo que vai receber um outro programa. Só que o que eu vou querer fazer, ao invés de transformar ele num programa final, é verificar se ele vai parar ou não. E aí não existe nenhum, não é possível, aliás, né, criar um algoritmo desse tipo, que receba qualquer outro programa e decida se ele pare. Também, tudo bem, isso pode parecer um problema também muito abstrato, né? Mas também, deixa eu mostrar um outro problema para vocês. Imagina um polinômio aí, que tenha várias variáveis. Então, qualquer polinômio, tá? Eu coloquei um exemplo aqui. Então, a gente tem essas misturas aqui de variáveis. Qualquer polinômio com mais de uma variável, a gente não consegue decidir se esse polinômio pode, se existe algum número, se existe um conjunto aí de valores para essas variáveis que zere esse polinômio, né? Então, se isso aqui é igual a zero para algum valor dessas variáveis, né? Para alguma atribuição de valor dessas variáveis, x, y, z aqui, para esse aqui especificamente, a gente até, né, pega esse especificamente, você vai conseguir resolver. Mas eu falo genericamente, né? Você escreveu um código que receba qualquer polinômio e verifique se dá para
zerar, né? Se dá para atribuir valores para as variáveis e deixar esse polinômio com valor zero. Não existe nenhum algoritmo, não é possível construir um algoritmo que faça isso, tá? Então, aqui é talvez seja um problema um pouco menos abstrato do que o problema da parada, mas já são dois problemas que eu estou falando para vocês que não é possível resolver com computadores. Né? Não é porque os computadores que a gente tem são fracos e um dia alguém vai conseguir. Não dá para resolver, tá? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai estar vendo no curso. Mas lá para o final, né? A gente precisa construir tudo até chegar nas máquinas de Turing para poder começar a responder esse tipo de coisa, tá? Outro limite que a gente tem com os computadores é a questão da tratabilidade. Quão eficiente algo pode ser computado, tá? Então, tem a classe aí de coisas que a gente consegue computar e as coisas que a gente não consegue, descarta que não consegue, que não tem o que fazer, mas dentro do que a gente consegue, ainda tem aquelas coisas que a gente consegue computar bem e não consegue computar bem, tá? Então, esse tipo de coisa também faz parte do limite da computação, né? Tem coisa que você não vai conseguir fazer um algoritmo que execute rápido para resolver. Tem problema que você não vai conseguir fazer algoritmos rápidos. E aí entra, então, né, a teoria da complexidade que eu comentei lá no início. Uma das questões clássicas que estão aqui, problema clássico, né, é o P versus NP, se vocês já ouviram falar, senão a gente vai ver no fim do curso também, tá? Então, são esse tipo de... nesse tipo de coisa que a gente está mirando aqui nesse curso, nessa disciplina. Bom, mas isso é o que a gente pretende ver, né? Como é que a gente vai ver isso? Oficialmente, a recomendação para você partir bem desse curso está escrito lá que é programação estruturada, tá? E aí, eu sinceramente não sei o que aconteceu no meio do caminho que fizeram essa recomendação tão básica para essa disciplina aqui. Se vocês forem ver na grade, essa disciplina está lá no final, né? E ela não é à toa que ela está no final, né? Não é que não é possível você fazer isso aqui só com programação estruturada, mas você vai sofrer um pouco mais para entender umas coisas, principalmente lá no final, tá? Na realidade, para você fazer essa disciplina bem, você precisa ter matemática discreta e análise de algoritmos, tá? Por quê? Porque a gente vai ver bastante demonstração durante o curso. Lá no final, a gente vai ver notação assintótica, por exemplo, que foi oficialmente dada em análise de algoritmos, né? Lá no final, que a gente vai discutir essas questões de complexidade, a gente vai falar bastante sobre problemas em grafos. Se você não viu essas coisas antes, né, vai ser bem mais difícil para vocês acompanhar bem o curso, né? Eu nunca digo que é impossível, porque a gente não sabe o que vocês viram aí. Mas eu acho bem difícil se você saiu de programação estruturada e já está aqui, né? Eu acho que vai ser um caminho mais difícil para você, tá? A gente está atualizando a grade atualmente, e essas são as novas recomendações de fato, né? Mas até o negócio começar a funcionar, vai demorar um pouquinho. Mas então, tô falando isso já para vocês ficarem meio espertos, né? Agora no começo, essa parte de autômatos é um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que dá uma atrapalhada você não ter esse background aqui, tá? Tem lá um dia eu pretendo que, na verdade, vocês tenham tudo isso. A matemática discreta, programação estruturada, claro, algoritmos estruturados 1, análise de algoritmos e teoria dos grafos. Aí sim, você vai apreciar melhor essa disciplina, né? Porque você já teve tanta coisa em computação que agora você chegou nessa disciplina que está dizendo por que eu tive tudo isso, né? Pra que a gente está estudando ciência da computação, tá? Mas como eu disse, né? Então, em análise de algoritmos, você já vai ver bastante coisa de grafos, já é o suficiente para o que a gente vai ver lá no fim da disciplina. Em análise de algoritmos também tem bastante demonstração e questão de análise de tempo, né? Então, isso já ajuda bastante lá para o final, tá? Bom, todas essas coisas que a gente que vai precisar, mesmo notação assintótica, como eu disse, né? Que é visto em análise de algoritmos, eu vou fazer uma revisão do que é para todo mundo seguir bem, né? Mas se você já viu antes, né, facilita bastante. Bom, sobre as aulas. O conteúdo vai ser dado, então, em forma de videoaulas, né? Só tem essa daqui que eu resolvi fazer síncrona desse jeito, e mais duas, que são antes das duas provas.
todos esses vídeos das videoaulas vão estar disponíveis no site, que eu já vou mostrar. O que eu estou usando aqui como base é o livro do Cipser, que chama Introdução à Teoria da Computação. Infelizmente, a gente não está com acesso às bibliotecas, né? Mas, de alguma forma, vocês conseguirem acessar esse livro, vale muito a pena, porque é um livro curtinho. A gente não usa ele inteiro. Então, a primeira aula, vocês vão ver, a segunda aula, né? O conteúdo delas é da seção 1.1. Então, assim, se vocês conseguirem ler, eu acho que ajuda bastante também. As recomendações. Então, é nos dois sentidos, tá? Tanto porque tem conteúdos específicos de análise que facilita se você souber. Então, notação assintótica e familiaridade com grafos, por exemplo. Porque lá no final a gente vai estar falando, vai começar a falar desses problemas em grafos, por exemplo. Então, vai facilitar se você já tiver visto. E a parte de demonstrações também, porque em matemática discreta e análise de algoritmos tem algumas demonstrações. Então, a gente vai usar demonstrações por indução. Né? Então, se você fala que só precisa de programação estruturada, você ainda não treinou o suficiente demonstrações por indução. E a gente vai ver algumas, né? Então, é nesse sentido, né? Se você já viu algumas demonstrações em outras disciplinas e já está um pouco mais ok com isso, acho que não deve ser tão problemático assim. Tendo visto essas disciplinas, certamente você vai ter o conteúdo todo que a gente vai precisar, né? E aí tem outros recursos extras lá no site também. Então, às vezes tem algum vídeo extra de alguém, né? Ou outro capítulo de algum outro livro, tá? A gente vai ter esses atendimentos em tempo real nos horários que seriam as aulas de sexta-feira, exceto por uma ou duas aulas lá em abril, mas isso tá tudo lá no site certinho já, tá? Então, tem os vídeos vão estar disponíveis para vocês assistirem qualquer hora que vocês quiserem, e eu vou ficar disponível, né, aqui no Meet para a gente conversar, tá? Então, sempre que você tiver perguntas e feedbacks, são bem-vindos, seja nesses horários de atendimento ou seja pelo nosso canal lá no Discord. O que eu quero é que vocês não deixem dúvidas acumularem, né? Então, vai ter partes aí da disciplina que vocês vão falar: ah, isso é muito fácil, nem vou treinar isso daqui, vou deixar para ver isso aqui mais para frente, mas não se enganem, tá? Porque, por mais fácil que pareça, são coisas que precisam que vocês treinem, tá? Então, o tempo todo é bom vocês tentarem estar acompanhando o conteúdo, tá? Não deixe acumular muito. Eu vou oferecer também esses atendimentos assíncronos pelo Discord, né? O que significa que você pode me mandar mensagem lá a qualquer momento, sobre qualquer coisa, tá? Principalmente se você quiser mandar dúvidas que são gerais, né? Ah, sobre tal aula, explica melhor tal coisa. Sobre a lista de exercício, eu não entendi o enunciado. Manda no grupo para todo mundo ver, tá? Porque aí ajuda todo mundo que tiver com essa mesma dúvida. Agora, se você tiver dúvidas específicas, se eu fiz essa resposta aqui, essa minha resposta aqui tá certa, manda uma foto para mim por privado, né? E aí a gente discute esse tipo de coisa também. Então, além dessa primeira aula, como eu disse, outras duas vão ser síncronas. E eu espero que vocês participem dos atendimentos sempre que possível, né? Sejam autores das suas atividades, que é a coisa que mais me incomoda. Você tentar copiar de alguém, copiar de algum lugar. Então, faça suas atividades por conta própria. O que não impede você de discutir com seus colegas ou discutir comigo, né? Pelo que eu tô querendo dizer, você tem que fazer as suas atividades, escrever suas respostas por conta própria, né? E se divirta, porque é uma disciplina bem bacana, principalmente agora no começo. Lá no final ela vai ficar meio estranha, mas agora, principalmente agora no começo, ela é bastante legal. Mas se você for acompanhando tudo, né? Como eu disse, né? A gente vai crescendo aumentando o nível de dificuldade das coisas gradualmente para chegar nas máquinas de Turing, né? E aí, a partir das máquinas de Turing, a coisa realmente pode começar a ficar um pouco mais complicada. Mas se você conseguir acompanhar, né, esse nível aí de crescimento tranquilamente, acho que não vai ser um problema muito grande.
É por isso que eu falo, não deixe acumular dúvidas, né? Porque se você não conseguir acompanhar, aí sim, quando chegar lá no final, vai estar bem complicado. Bom, e todas essas informações, tem bastante coisa lá no nosso site da disciplina, né? Que o link tá aqui, eu já mandei por e-mail para vocês. Estudem bem o conteúdo do site, tá? E verifiquem ele com frequência, porque eu costumo colocar alguns avisos lá, mas qualquer coisa que eu for colocar lá, eu vou avisar no Discord, né? Então, se você tiver ali, vai facilitar bastante. Deixa eu mostrar aqui então o site. Ah, tá. Esse aqui é o meu site, como eu tinha dito, né? Se você vier aqui, se você não lembrar qual que é a nossa página, você pode vir no meu. E aí aqui na parte de ensino, né, tem o link para a nossa disciplina. Opa, que eu tô aqui embaixo. Então, esse é o nosso site. Como eu disse, tem bastante coisa, tá? Essa parte de avisos aqui eu costumo colocar coisas de vez em quando, então fique de olho aqui. Este site é a sua base de estudos, tá? Então, você tem que ficar de olho nele não só por causa da seção de avisos, é porque é aqui que vão estar as videoaulas, é aqui que vai estar o material, né? Então, tem essa seção aqui, como será a disciplina, que eu espero que vocês já tenham lido, né? Então, aqui já está explicando que a gente vai conversar pelo Discord. Tem o Moodle, só que é só para entrega de atividades, né? Então, não, foi o melhor jeito que eu encontrei para receber as atividades de vocês. As videoaulas vão ficar disponíveis aqui na seção de cronograma, né? Eu vou estar nesses atendimentos aqui, então, em vários desses dias de aulas, maioria nas sextas-feiras, como eu disse, né? Nos primeiros 40 minutos, então, eu vou estar aqui, nesse link especificamente, onde a gente vai poder dar uma revisada, às vezes, no conteúdo, né? Discutir alguns exercícios, em geral, né? Explicar enunciado, esse tipo de coisa. E nas 2 horas seguintes, eu vou estar disponível para atendimentos individuais. Então, você quer um atendimento para perguntar alguma coisa específica, né? De um exercício, do jeito que você está fazendo aquele exercício, aproveita esses atendimentos aqui, tá? Eu coloquei que cada um vai ter 10 minutos, dependendo de como é que de como é que vocês forem pedindo os atendimentos, a gente pode aumentar, né? Então, vai depender de como a coisa for andando, tá? Por enquanto tá desse jeito. A inscrição tá no link ali no Discord também, que eu já vou mostrar, tá? Mas você tem que fazer o pedido da inscrição. Coloquei desse jeito por quê? Porque nas últimas vezes que eu dei essas disciplinas aqui, então a gente já tá, infelizmente, no sexto quadrimestre à distância. 5 deles eu dei disciplinas e eu ficava 4 horas por semana disponível para atendimento desse jeito. E não ia nem 5 pessoas, tá? Então, por isso eu resolvi fazer desse jeito aqui. Eu acho que é até mais útil para vocês, às vezes, o atendimento individual do que ficar num grupo aqui, todo mundo tentando, um esperando o outro perguntar, na verdade, né? E também tem um atendimento assíncrono, né? Que muitos de vocês também nem podem vir nesses horários, então manda mensagem pelo Discord que eu respondo lá, tá? Aí aqui tem uma sugestão de organização, né? A ideia é vocês irem assistindo os vídeos e no tempo, né? Porque eu coloquei o conteúdo como se fosse no presencial, né? Então, o conteúdo da próxima aula é o que eu daria na primeira aula lá na sala de aula mesmo. Então, não é muito mais conteúdo do que vocês aguentariam, digamos assim, tá? Então, tentem seguir para não se perder muito. O que mais? Tá, ementa aqui. Recomendação, né? Então, ter um pouco de familiaridade com essas coisas ajuda bastante. Tem um material de revisão que eu já fiz. Tem alguns vídeos, principalmente de indução, né? Para vocês poderem relembrar também. Algumas outras notas aqui de aula. A bibliografia básica, tá? Então, como eu disse, se vocês conseguirem acesso ao livro, seria ótimo. Tem uma errata, algumas coisinhas que o autor percebeu que estão erradas, né? O primeiro, então, básico é esse do Cipter. Então, a nomenclatura é isso basicamente que muda entre esses livros, tá? A computação continua sendo a mesma coisa em todos eles, o limite da computação continua sendo a mesma coisa, mas a nomenclatura exatamente de como
a formalização de algumas coisas, né, varia entre esses livros, sim, tá? Então, por isso que esse aqui é o principal. Mas o segundo, que é o do Hopcroft, Ullmann e Moldvani, eles também tem um livro bem bacana, e é um pouco mais denso, e tem muito mais demonstrações do que o Sipser, mas também é bastante útil. E esse terceiro do Newton José Vieira, eu sei que ele tem lá no Siga, se vocês entrarem, né? Tem aquela minha biblioteca, tem esse livro do Newton aqui. O dele é bem diferente do Sipser, assim, com questão de nomenclatura, né? Mas se você assiste meus vídeos, entendeu aquilo ali, e vai tentar complementar com esse livro, também dá, tá? E aí entra a parte do cronograma, que é o principal, né? Então, cada aula aqui está separadinha, então tem o conteúdo da aula, o formato, como é que ela vai ser. Tem, eventualmente, todas as aulas vão ter um quiz, né? Esse primeiro é um formulário de início de curso para você tentar ver se você está sabendo todas as coisas, né? Que eu imagino que a gente vai precisar. Então, algumas definições, algumas coisas assim, importantes assim, com relação a conjuntos, né? Então, fazem parte aqui desse quiz, né? Não se desespere se você errar bastante coisa, mas ele pode te dar um guia aí, né? De, precisa revisar isso, é bom revisar aquilo, tá? Tem as referências das aulas, todas as aulas têm isso, né? E eventualmente algum material complementar, né? Então, como eu disse aqui na primeira aula, tem esses slides que eu estava usando aqui, né? Tem esses slides de revisão, tem os vídeos de indução. Então, aproveitem para dar uma revisada nisso. A próxima aula, por exemplo, também está aqui. O conteúdo, o formato, vai ser uma aula assíncrona, tem as videoaulas. E as videoaulas já estão aqui, tem o tempo total dos vídeos. Tô lembrando, então, que vai ter esse atendimento geral nos 40 primeiros minutos, depois o atendimento individual. E aí você pode pedir para se inscrever pelo link que está no Discord, tá? Tem um quiz, então esses quizzes sempre vão te ajudar a dar uma reforçada, né, no conteúdo que você viu da aula. Então, acho que vale a pena. São no máximo 3 perguntas por quiz, tá? Só para realmente poder revisar o conteúdo. Referências, então, se você quiser ler a seção dos livros, vale a pena também. E, eventualmente, algum material complementar, como eu disse, tá? As outras aulas ainda não estão com vídeos, eu vou colocando semanalmente, que é para não, sei lá, não colocar tudo de uma vez, né? E vocês ficarem desesperados. Carnaval, feriados, né? Eu vou respeitar feriados, exceto por 2 feriados, tá? Porque se vocês olharem no calendário, a gente em abril praticamente não teria aula de sexta, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui também tem a data, olha, tem aula 9 nesse dia, nessa data é a data de entrega da lista. Então, isso aqui tá em ordem cronológica, tá? Para vocês já ficarem espertos com as datas. 8 de abril, por exemplo, que é um feriado, que é aniversário de Santo André. Eu vou deixar as aulas, são aulas assíncronas, então elas vão ficar disponíveis. Aí 15 de abril, que é o feriado de Páscoa, que costuma ser, né, mais... que é nacional, na verdade, aí não vai nem ter conteúdo aqui disponível para vocês, tá? Então, nesse sentido, só que eu diria que eu não vou respeitar o feriado. Eu vou deixar as videoaulas assíncronas ali. Os horários de atendimento eu passo para quarta-feira daí, tá? Mas tá sempre aqui, ó. No dia 19 de abril, então, videoaula assíncrona e atendimentos, tá? Então, tá bem descrito aqui quando são esses atendimentos. Daí, para resumir, aqui no início, eu tenho esse calendário resumido, né? Eu tentei criar para tentar ajudar vocês, tá? Então, destaquei aqui quando são aulas síncronas, quando são entregas de listas, tá? Para vocês terem uma visão mais da semana e de cada semana. Voltando, o que mais que a gente tem aqui no site? Uma sessão de plágio clássico que eu sempre tenho aqui, porque eu realmente é uma coisa que eu não admito, né? Então, se eu perceber que você está plagiando de alguma forma, né? Algum tipo de fraude aí, vai ser. Eu vou descartar todas as suas notas, né? Você vai direto para recuperação com conceito F, tá? Então, evite isso, porque eu tô aqui para atendimento de vocês o tempo todo, né? Então, não tem por que você tentar fazer alguma coisa, né, fraudar de alguma forma as suas atividades, tá? Um,
as listas de exercício, né? Então, a gente vai ter 4 listas valendo nota. Os enunciados vão ser disponibilizados aqui. Então, eu já coloquei a primeira. Quais aulas que elas estão cobrindo. Então, das aulas 2 a 8, o conteúdo vai te ajudar a fazer a lista 1. Esses são os exercícios que eu espero que você entregue, né? Claro, faça o máximo de exercício que você conseguir. Sempre, né, faça o máximo para você poder treinar mais também. São exercícios, eu tô pedindo poucos, apesar de parecer que é bastante coisa, eles vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, tá? Tá a data de entrega aqui também, lembrando que é pelo Moodle, tá? Então, leiam cada uma dessas coisas que estão aqui com mais cuidado, tá bom? Critério de avaliação, então, além dessas listas, a gente vai ter 2 provas. As datas já estão lá também no cronograma, né? Depois, quando a gente começar a ter notas, eu coloco uma planilha aqui para vocês irem acompanhando também. Recuperação e avaliação substitutiva, né? Então, eventualmente, se você precisar, e apesar de que eu dou as 72 horas lá para vocês fazerem as provas, né? Mas acontece às vezes acontecer alguma coisa e você não conseguir, né? Então, converse comigo assim que você puder. Se você souber que vai ter algum problema, ou que teve algum problema, né? Se não consegue evitar, me avise. Então, esse é o nosso site, que é para vocês ficarem de olho sempre para poder seguir o conteúdo, né? Deixa eu mostrar para vocês o Discord, para quem não está acostumado, eventualmente. Então, esse aqui é o nosso servidor, né? Vários de vocês já pediram aqui o acesso, tem que fazer esse pedido, tá? Porque eu tenho aqui alguns canais que só vão aparecer para quem fizer o pedido e para quem eu liberar, para quem tiver com esse verdinho aqui, tá? Por quê, né? Porque esse é um negócio muito aberto, né? O link tá lá no site, tá disponível para qualquer um. Muita gente tem acesso ao YouTube, que eu deixei tudo aberto também lá. Então, às vezes, as pessoas de outras universidades aparecem querendo ajuda da minha parte, né? Mas eu tô aqui para ajudar vocês na questão dessa disciplina. Então, os links das aulas para marcar atendimento, isso tudo é algo que eu vou deixar só para quem é da disciplina. Se tiverem dúvidas, tem aqui um canal de dúvidas. É aqui que vocês vão vir me perguntar, não entendi o enunciado, não entendi tal coisa de tal aula, tal minuto de tal vídeo, né? Mandem aqui, que aí todo mundo. Quem quiser já responder, também pode responder, né? Mas eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês. E, claro, tem o chat privado, né? Como eu disse, quer saber se você respondeu algo certo, né? Tira uma foto da sua resposta e me manda lá, tá? Então, para quem não tem muita familiaridade, sempre que tiver alguma mensagem, vai ter uma bolinha branquinha aqui do lado do canal, né? Então, você sempre tente estar olhando para essas mensagens, né? Porque é muito comum você vir perguntar alguma coisa para mim e eu já tirei essa dúvida aqui, por exemplo, no canal de dúvidas, né? Então, claro, não vou pedir para vocês ficarem 24 horas com o Discord aberto vendo as mensagens, mas pelo menos nos dias de aula, abram, né? Veja se não tem uma bolinha ali, não tem alguma mensagem nova, né? E fiquem por dentro do que está acontecendo. E principalmente em época de prova, né? Porque se eu perceber que algum enunciado está escrito errado, eu vou vir aqui e vou mandar para todo mundo, olha, o enunciado, né, tal, altera tal coisa. Ou, às vezes, alguma dica, né, porque ficou confuso. Principalmente em questões, nos dias de prova, aí eu peço um pouco mais de atenção para vocês. E avisos, né? Eu vou estar sempre mandando aqui, bom dia, hoje a aula é de tal coisa, ou hoje é dia de atendimento, né? Vou estar sempre lembrando aqui qual é o formato da aula também, tá? E aqui do lado aparecem as mensagens privadas, né? Então tem gente que já mandou mensagem para mim. Essas bolinhas aqui embaixo são as bolinhas dos seus servidores, né? Então, para quem tá só no nosso aqui, vai ter só uma bolinha praticamente, tá? Então é isso. Peço que vocês aproveitem bastante isso daqui, tá? Principalmente a questão do assíncrono, né? Porque vocês podem me mandar coisa aqui a qualquer momento, tá? E aí eu fico nessa. Prometo para vocês, né, que eu consigo responder dentro de 24 horas aí, talvez exceto em
em feriados aí, final de semana, mas eu sempre consigo responder para vocês rapidamente, tá? Bom, acho que é isso sobre essas ferramentas. Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar. Eu vou voltar agora para os slides aqui. E aí, agora, então, separei aqui, acho que quatro exercícios de revisão, tá? Que eu acho que são significativos para a gente poder discutir algumas coisas importantes para esse começo da disciplina, principalmente com relação a conjuntos, né? Que é algo que a gente vai usar bastante, bastante mesmo. Como eu disse, né? Linguagens formais são conjuntos, e a gente vai ficar fazendo operações em cima desses conjuntos. Então, tem que lembrar das definições lá e de operações que a gente pode fazer, tá? Então, para começar aqui, descreva em português o conjunto, esse conjunto, né? Então, a gente vai usar bastante notação matemática em cima de conjunto também. Então, a gente tem que lembrar o que elas significam, tá? Então, aqui a gente tem um conjunto descrito, como que chama? Por predicado. Então, se a gente pode descrever um conjunto, né, abre chaves e coloca ali os elementos. A1, A2, A3 fazem parte desse conjunto. Você poderia, se principalmente se é um conjunto finito, eventualmente você consegue já simplesmente descreve todos os elementos que estão ali dentro, né? Mas é muito mais comum usar essa notação aqui, né? Então eu tô falando que esse conjunto contém elementos desse tipo, então são parzinhos e por estar entre parênteses, né? Você sabe que a ordem faz diferença aqui, então são pares porque são dois, né? A gente pode ter triplas, pode ter quádruplas, N-uplas, né? Quando a gente está falando aí de sequências importantes, mas este conjunto tem pares. Então, é um conjunto formado por pares ordenados, tais que, tá? Esses dois pontos aqui, ou às vezes pode aparecer a barra, mas você vai falar alguma hora alguma coisa em relação a esses pares, né? O elemento A1 é igual a duas vezes o elemento, duas vezes A2, aliás, né? O número A1 é igual a duas vezes o número A2, sendo que o A2 pertence aos reais, qualquer número real, né? Então, que elementos podem fazer parte desse conjunto, né? Então, se o meu A2, por exemplo, é 2, eu sei que o A1 tem que ser duas vezes isso, 4. Então, o parzinho 4, 2 está nesse conjunto. Se o elemento A2 é o menos 3, porque reais pode ter número negativo, né? Então, eu sei que o A1 vai ter que ser menos 6. E aí tem uma infinidade de pares desse jeito, né? Mas a descrição em português é pares ordenados tais que A1 pares ordenados A1, A2, no formato A1, A2, né? Tais que o primeiro é igual a duas vezes o segundo, né? Isso aí é menos 6 mesmo. Tá, então esse primeiro aqui é só pra gente lembrar desse tipo de notação que a gente vai usar bastante, tá? O próximo aqui também é um exercício bem forçado que eu fiz pra gente poder discutir produto cartesiano aqui, né? E potência, conjunto potência, tá? Então, sejam A, o conjunto. Então, é um conjunto finito com três elementos, ABC. B tem o conjunto é o conjunto formado pelos elementos x e y, né? E C, 1, 2, 3, 4. Forneça um exemplo de função f tal que isso aqui vale, né? Então, também para reforçar a notação de função que a gente vai usar bastante, né? Então, a função f é definida, dois pontos, né? Como sendo algo que recebe um par, porque A vezes B, né? O produto cartesiano aqui A por B dá um par, dá um conjunto de pares, aliás, né? E a função devolve um conjunto que está dentro desse P de C, que é o conjunto das partes do conjunto C, né? Então vamos por partes. O que é o produto cartesiano? A gente vai usar bastante também. Então é o conjunto formado por todos os pares, onde o primeiro elemento está no A e o segundo elemento está no B, né? Aqui, por exemplo, tem o Azinho X, tem o Azinho Y, Bzinho X, Bzinho Y, Czinho X e Czinho Y.
Como A e B são conjuntos finitos, o produto cartesiano deles também vai dar um conjunto finito, tá? Conjunto potência, conjunto das partes, aliás, do conjunto C, né? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de C. Então, o C é 1, 2, 3, 4 aqui, né? O conjunto 1 é um subconjunto do C. O conjunto 2 é um subconjunto do C. 3 também. Qualquer conjunto que tenha só um elemento vai ser um subconjunto de C. Qualquer conjunto que tenha dois elementos, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Vão estar aqui dentro. Subconjunto com três elementos. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 vão estar aqui dentro. Subconjunto com quatro elementos. O próprio 1, 2, 3 e 4 também vão estar aqui dentro. E um subconjunto que todo mundo costuma esquecer, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, se aqui eu estou formando todos os subconjuntos do conjunto C, o conjunto vazio vai estar aqui dentro também, né? Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Opa. Certo, então o exercício está pedindo só dê algum exemplo de função f que, se receber um par ordenado, por exemplo, azinho x, vai ter que devolver algum subconjunto, algum conjunto aqui, né? Algo que está nesse conjunto das partes. Por exemplo, 3 e 4. Tá? E aí, forneça uma função f que faça isso. Como é que eu posso fornecer essa função f? Bom, eu posso listar cada uma das entradas dessa função, né? Então, f de ax vai ter que ser alguma coisa, f de ay vai ter que ser outra coisa, por exemplo, vazio. F de bx pode ser o 1. Né? Então, para cada um desses 6 aqui, eu mostro alguma coisa lá no conjunto das partes de C. Pode ser listando, então, né? Dessa forma aqui. Ou uma outra forma que a gente vai ver bastante também durante o curso é a forma tabular. Então, tem a função f aqui. Coloco de um lado aqui a entrada, o que tem no conjunto A. Coloco aqui o x e o y. Principalmente se é uma função, então, que recebe um parzinho, né? É muito fácil desenhar ela dessa forma tabular aqui, tá? Aqui a gente tem qualquer coisa que possa estar no primeiro elemento do par. Aqui a gente tem qualquer coisa que possa estar no segundo elemento do par. E aqui na entrada a gente tem justamente o que a função devolve, né? Então, f de ax, como eu tinha colocado antes, era 2 e 3, acho. Acho que era 2 e 3 ou 3 e 4, enfim, tanto faz. F de bx, vazio, f de cx1, né? Então, aqui você coloca nas entradas cada resposta da sua função, tá? Beleza? Então, com isso a gente também cobre alguns conceitos básicos que a gente vai usar bastante. Agora, o próximo exercício é de demonstração, tá? Em cima de conjuntos, que a gente também vai precisar bastante. Então, para quaisquer dois conjuntos A e B, mostre que o complemento da união de A com B é igual à interseção dos complementos, né? Então, primeira coisa, eu preciso mostrar que um conjunto é igual ao outro. Como que eu faço isso, né? Que provavelmente é algo que vocês devem ter visto também em matemática discreta, né? Então, por isso que eu falei lá, olha, matemática discreta ajuda, né? Porque tem esse tipo de demonstração lá, tá? Então, se eu tenho dois conjuntos, para eles serem iguais, o que tem que acontecer? Todos os elementos de um têm que estar no outro, e vice-versa, né? Então, se você pega um elemento x que pertence a um dos conjuntos, que no nosso caso aqui é um complemento de dois, enfim, esse mesmo elemento x tem que estar no outro, né? Então, na interseção aqui na interseção dos complementos. Por outro lado, também, se você pegar um elemento x que está na interseção dos complementos, ele também tem que estar no primeiro. Então, é assim que a gente mostra que dois conjuntos são iguais, tá? Essas duas frases aqui, elas, na verdade, são uma única frase que x pertence ao complemento da união, C e somente C, x pertence à interseção dos complementos. Então, essa frase de C e somente C, sempre uma frase que tenha um C e somente C, né?
Sempre tem duas frases aí que a gente precisa mostrar. A ida, né? A gente costuma chamar desse jeito, né? A ida e a volta. Não sei somente se uma coisa, então a outra, e se a outra também é a primeira, né? Então a gente precisa mostrar essas duas coisas, tá? Beleza, então sempre tem. Isso é uma coisa também que a gente sempre tem que lembrar. Se a frase tem um sei somente, você tem duas coisas que você precisa mostrar, né? Bom, então vamos mostrar essa primeira, né? Veja, a gente está querendo mostrar uma frase desse tipo, né? X implica Y, tá? Se é uma coisa, então a outra. Na notação matemática, né? X implica Y. Quando você tem essas implicações, você lembra lá da tabela verdade, né? Se X é verdadeiro e Y é verdadeiro, o resultado dessa implicação é verdade, né? Se X é verdadeiro e Y é falso, o resultado aqui é falso. Se X é falso e Y é verdadeiro, o resultado é... Peraí, X é falso e falso também. E aí o resultado é verdadeiro nesses outros dois casos, né? Então, veja, sempre que se o X for falso, sempre que o X é falso, né? Nem importa o que o Y vale, se ele é verdadeiro ou não. O resultado da frase inteira vai ser verdade. Então, a gente nem precisa se preocupar, quando a gente está provando uma implicação, a gente nem precisa se preocupar com o caso onde isso aqui não é verdade. Porque se não é verdade, a frase inteira vai ser verdade, né? Então, quando a gente faz implicações desse tipo, a gente sempre começa, vamos assumir que isso aqui vale, então. Porque se isso aqui vale, é agora que eu preciso provar que o outro também vai valer, né? Então, eu começo assumindo, olha, X pertence a A união com B, complemento disso. O que significa X pertencer ao complemento de algo, né? É que tem um A união com B, mas imagina que é o complemento de alguma coisa aqui. É o complemento de um único conjunto. Esse conjunto, por acaso, é formado pela união dos outros dois. Mas se você abstrair, você vai imaginar, X pertence a complemento de alguma coisa. O que significa isso? Significa que ele não pertence àquela coisa, tá? Se ele está no complemento é porque ele não está no original, né? Vamos dizer assim. Ok, o que significa agora dizer que o X não pertence a uma união de conjuntos, né? Então, se ele não está na união dos dois conjuntos, ele não pode estar em nenhum deles. Então, o X não pode pertencer ao A e também não pode pertencer ao B. Se ele pertencesse ao A, ele estava na união. Se ele pertencesse ao B, ele estava na união. Então, ele não pode estar em nenhum dos dois, certo? E aí, volta de novo. O que significa dizer que o X não pertence ao A? É equivalente a dizer, né, que ele pertence ao complemento. Mesma coisa para o B. Se ele não está no B, porque ele está no complemento. Bom, mas se ele está tanto em um conjunto quanto no outro ao mesmo tempo, é porque ele está na interseção desses dois. X pertence à interseção. E aí eu provei o que eu queria, né? Eu parti de uma única coisa que eu sabia, que era X estar nesse conjunto aqui. Fui fazendo observações com relação ao que vale para conjuntos em geral, né? Olha, se está no complemento é porque não está no normal. Se está na união é porque não pode... Se não está na união, né? É porque não pode estar em nenhum deles. Volta, né? O que se não está no conjunto é porque ele está no complemento. E se está nos dois ao mesmo tempo é porque está na interseção. Então, a gente foi fazendo... inferências lógicas aqui, né? Até poder chegar no que a gente queria mostrar, que era... então ele vai estar na interseção dos dois aqui, tá? Então, com isso, a gente consegue provar algo, né? A gente consegue provar essa frase, porque eu não precisei considerar nada sobre o conjunto, né? Não quero saber se ele é finito, se é infinito, se tem números ali, se é letras, o que é que tem esse conjunto, não importa, né? A gente está mostrando genericamente para qualquer coisa. É para isso que servem as demonstrações, né? Para você conseguir formalizar coisas, né, sobre qualquer conjunto. Isso que vai valer para qualquer conjunto, né? Se fosse falso, se essa afirmação fosse falsa, daí seria até uma coisa mais fácil. Você poderia pegar um conjunto A específico, um conjunto B específico e mostrar, olha, não é verdade que isso aqui é igual, né? Então, quando você mostrar que algo é falso, é até mais fácil. Pega um exemplo específico e, tá aqui, não é verdade, né? Agora, mostrar que é verdade, aí a gente precisa das demonstrações mesmo, né? Então, a gente precisa
lançar a mão de todas as coisas que a gente já viu eventualmente, né? Por exemplo, aqui a gente está usando um monte de definições de conjunto que já foi visto antes. Nem preciso dessa disciplina para isso, tá? Provamos a ida, então a gente precisa provar a volta, né? Então, x pertence à interseção aqui dos complementos. O que isso significa, né? Então, é interseção entre dois conjuntos. Significa que ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo, né? Então, se x pertence à interseção, é porque ele pertence tanto ao primeiro quanto ao segundo, né? Se ele pertence ao primeiro e ao segundo, aliás, né? Se ele pertence ao complemento de um complemento de um conjunto, é porque ele não pertence ao conjunto. E também não pertence ao segundo conjunto, né? Não pertence ao A e não pertence ao B. Agora aqui a gente vai fazer um negócio que também deve ser algo que vocês viram em... Não sei que disciplina que vocês viram isso, não, gente. Que é equivalências lógicas, né? Você tem aqui não vale x e não vale y. Então, por modus ponens, isso aqui é equivalente a não vale x ou y. Tá? Então, não vale x ou y. Significa que x não pertence a A ou B. Tá? Se aqui eu tô falando x não pertence a A e x não pertence a B, então x não pertence a A ou B. Tá? Mas se x não pertence ao A ou B, significa que ele pertence ao complemento. Certo? Então, né, de novo, a gente vai usando tanto algumas definições, né? Tá na interseção significa que está nos dois. E vai usando algumas inferências, tá? Então, são algumas das coisas que a gente vai acabar usando aí durante alguns... a gente vai ver algumas demonstrações desse tipo durante o curso, tá? E o último exercício aqui. Prove que a soma dos n primeiros cubos perfeitos é n vezes n mais 1 ao quadrado sobre 2. N vezes n mais 1 sobre 2, aliás, né? Tudo isso ao quadrado, tá? Para todo n maior ou igual a 1. E essa... deixei ela por último, mas é um exercício bem importante para treinar indução, né? Justamente. Que é uma coisa que, em geral, amedronta bastante vocês e a gente usa bastante, tá? Então, lembre-se do que é indução. Vejam lá os vídeos que eu deixei para vocês, tá? Pra gente poder seguir o curso tranquilamente, tá? Então, primeiro, o que é a soma dos n primeiros cubos perfeitos, né? Então, 1 ao cubo é um cubo perfeito, 2 ao cubo é outro. A soma dos três primeiros seria isso aqui, né? 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. A soma dos n primeiros vai ter um n ao cubo aqui, tá? Quero saber, não tenho certeza, se isso aqui é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, né? Então, essa é a nossa ao quadrado. Então, essa é a nossa dúvida, tá? E aí, para facilitar na escrita aqui, eu vou chamar esse somatório, chamar isso aqui de P de n, tá? Só para facilitar algumas coisas que a gente vai escrever. Então, a gente quer saber, no fundo, se P de n... P de n é igual àquilo ali para todo n maior ou igual a 1. Então, sempre você tem afirmações desse tipo, né? Para todo valor natural, seja que quer que seja que esse valor natural esteja representando, né? Mas se é para todos os valores, aí provavelmente a gente vai precisar da indução para provar isso, né? Então, para o n igual a 5, tem que valer. Para o n igual a 10, tem que valer. Para o n igual a 1 milhão, tem que valer. E a gente não vai fazer isso um por um, né? Porque para você, isso é o que a frase está querendo, né? Que você mostre para todo n. Mas eu não vou fazer isso literalmente para todo n, né? O que a indução ajuda a gente justamente é mostrar para todo n sem ter que fazer para todo n. Manualmente para cada um, né? Então, o que em geral a indução está fazendo? Né? Eu estou falando, olha, eu quero mostrar alguma coisa aqui para um certo valor de n. Será que essa coisa vale? Não sei ainda. Mas aí você,
enquanto você está tentando ali argumentar, né, usando essas inferências parecido aí com o que a gente viu no exercício anterior, ali no meio dessa coisa, você eventualmente observa, olha, você está querendo mostrar isso aqui para um certo, eu costumo chamar de objeto, tá? O objeto N. Você quer mostrar uma propriedade ali em cima desse objeto N. No nosso caso aqui, por exemplo, esse objeto é o somatório, né? E aí, enquanto você tá olhando para aquele objeto e tentando, isso aqui vale por causa daquilo, isso aqui vale porque números pares funcionam dessa forma, né? Você começa a usar algumas coisas que você já sabe. E eventualmente você percebe dentro desse objeto N um objeto menor. Então, veja, por exemplo, nossos objetos somatórios aqui dos cubos perfeitos. Se eu estou olhando para o objeto 7, ele contém objetos menores. Por exemplo, esse aqui. A soma dos 3 primeiros cubos perfeitos está dentro da soma dos 7 primeiros. A soma dos 5 primeiros está dentro. Então, um objeto contém objetos menores. E quando a gente tenta provar esse tipo de coisa, em geral, a gente vai ter que observar isso, né? Observe um objeto menor lá dentro do seu, tá? Ok, então aqui dentro dessa soma tem um objeto menor do meu. E aí eu percebo mais do que isso, né? Que esse objeto menor me ajuda a responder o que eu quero para o objeto N. Em geral não, mas muitas vezes é o objeto N-1, né? Que é o que a gente está acostumado, é o objeto logo antes. Mas tem o objeto N sobre 2, pode ser o objeto N sobre 4, é um objeto menor. Isso é o que importa, tá? E você percebe que assim, olha, se eu soubesse algo, então vou deixar aqui como se fosse o objeto N-1. Se eu soubesse algo sobre o objeto N-1, então eu conseguiria provar para o meu objeto N. Legal. Então, se você souber provar para o objeto N-1, você sabe já provar para o objeto N, tá? Beleza. Então, só basta isso. Basta você provar algo para o objeto N-1. Como que eu provo algo para o objeto N-1? Vou provar algo aqui para o meu objeto N-1. Será que vale? Será que vale alguma coisa sobre o meu objeto N-1? Não sei. Aí você começa a observar. Vale isso por causa disso? Vale aquilo por causa daquilo? Eu observei um objeto menor aqui. Eu observei que se o objeto N-2 se vale aquela propriedade para o objeto N-2, então eu consigo provar para o objeto -1. Então veja, se vale a propriedade para o N-2, eu consigo provar para o N-1. E aí, se ela é verdadeira, eu consigo provar para o N, que era o meu objetivo desde o início. Eu queria provar para o N. Eu comecei a só ter que dar uns passos para trás. Beleza, então. Se eu provo para o N-2, provo para o N-1, que por sua vez prova para o N. Tá bom. Como que eu provo para o N-2? Será que vale a coisa para o objeto N-2? Não sei, mas eu começo a observar ele aqui e eu percebo que se vale para o objeto N-3, vale também para o N-2. Então beleza. Se vale para o N-3, vai valer para o N-2. Se vale para o N-2, vai valer para o N-1. Se vale para o N-1, vai valer para o N. Beleza. Então prova o que eu queria, que era o N, né? E a gente fica nessa, olha, se vale isso, vai pro próximo. Em algum momento, essa escadinha aqui que a gente está construindo vai ter que terminar, porque eu estou sempre diminuindo o N. E o N é um número natural. Em algum momento eu vou ter que chegar lá no N igual a 2, no N igual a 1, né? E aí você consegue resolver. Então, veja, a gente foi construindo essas escadinhas e eu estava sempre esperando alguma coisa acontecer para poder chegar lá no N. Aí imagina que chegou no N igual a 1. Olha, se o N vale 1, beleza, o N igual a 1, para esse objeto, ele é tão pequenininho que eu consigo provar a coisa. Então, consegui provar. Pro N igual a 1 vale. Mas o N igual a 2 estava esperando o N igual a 1 valer para ele poder valer. Então o N igual a 2 vale. Mas o N igual a 3 estava esperando o N igual a 2 valer para o N igual a 3 valer. Então o N igual a 3 vale. E você vai voltando nessa escadinha. Então você conseguiu provar que o N igual a 2 valia, o N igual a 3 valia, o N igual a 4 valia. Até que você chegou no seu objeto N-3, ele vale agora, porque eu consegui provar o N-4. Aí então vai valer o N-2, então vai valer o N-1, então vai valer o N. Tá? E é isso que a indução permite, então, a gente conseguir fazer essa escadinha, né? Essa sequência de se o anterior vale, o meu vale. Se o anterior vale, o meu vale. Se o anterior vale, o meu vale. Até que você chega no primeiro, porque o primeiro você consegue provar na mão, né? Você fica esse tempo todo na espera. Será que o N-1 vale? Porque se ele valer, eu consigo provar o N, né? No fundo, eu só tô querendo provar o N, né?
E aí, a gente observa que todas essas vezes que a gente foi fazendo, olha, será que um objeto X valia? Porque se ele valia, eu conseguia mostrar por X mais 1. E todas as vezes que você fez essa cadeia, né? Olha, se esse aqui valia, eu mostro por X mais 1, era tudo igual, era sempre igual. A única coisa que mudava realmente era o valor do X, né? Se o 4 valia, o 5 vale. Se o 7 valia, o 8 vale. Então, você sempre conseguia mostrar isso da mesma forma. Por isso que a indução é genérica, né? A gente consegue provar para um n igual a 1, ou 2, ou 3, algum valor pequeno. Supõe que vale para um n menos 1 genérico e prova para um n genérico, porque vai valer para qualquer n que você plugar ali, né? Então, essa é a beleza da indução. Vamos provar aqui para o nosso, então. Preciso mostrar só para o caso base, né? E usar o resto depois. Bom, para o caso base, o próprio enunciado já está me falando que eu só quero mostrar para o n maior ou igual a 1. Tá? Então, eu não preciso me preocupar. Ah, bom, até porque os números naturais, em geral, começam do 1, né? Mas se ele falar, começa do n maior ou igual a 5, então você não precisaria se preocupar com o 4, né? Então, para o n igual a 1, eu quero mostrar, então, que P de 1, será que P de 1 é igual a 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado? Né? Bom, quanto que é P de 1? P de 1 é a soma do primeiro cubo perfeito, que é 1 ao cubo, que é 1. Esse valor aqui, 1 mais 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, dá 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, que é 1. Essas duas coisas são iguais mesmo, 1 é igual a 1. Então, beleza. O caso base vale, né? Então, P de 1 é igual a 1 ao cubo, que é igual a 1. E 1 vezes 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Portanto, o caso base vale. Porque essas duas coisas são iguais. Pronto, então agora, se eu já sei provar para o n igual a 1, eu preciso provar para qualquer outro n maior do que 1. Se fosse 1, eu já tinha provado. Suponha então que você tem um n maior que 1, você quer provar para ele, né? Além disso, suponha também que a soma dos k primeiros cubos perfeitos é igual a k vezes k mais 1 sobre 2 ao quadrado para todo k menor do que n. Ele é menor do que n, porque o n é o que eu quero provar, eu não sei ainda se vale, mas eu tô supondo que vale para menores, né? Para os meus objetos menores. E eu também sei que esse k é maior ou igual a 1, porque é a partir do 1 que eu tô conseguindo mostrar alguma coisa, né? Então, beleza. Supondo que isso aqui vale, então é aquele C que eu tava falando antes. Se isso aqui vale, eu tenho de alguma forma conseguir mostrar o meu, né? Só com isso eu já estou construindo toda aquela cadeia. Então vai valer o n, vai valer o n menos 1, vai valer o n menos 2, vai valer o n menos 3 e vai voltar até chegar no 1, tá? Bom, e aí aqui a gente então precisa provar algo sobre P de n, né? Então observe que o P de n é a soma dos n primeiros cubos perfeitos. Observe também que dentro dos n primeiros cubos perfeitos, a gente tem vários cubos perfeitos, várias somas, né, dos primeiros cubos perfeitos. Mas, em particular, a soma dos n menos 1 primeiros cubos perfeitos pode me ajudar muito, se eu souber resolver ela. Né? Se eu souber o valor disso daqui, basta somar isso com n ao cubo e eu descubro algo sobre o P de n. Né? Então, isso daqui é justamente o P de n menos 1. Mais o n ao cubo ainda, né? Só para destacar aqui, então, eu estou substituindo esse primeiro termo pela definição do que eu estou chamando lá de P de n. Olha, mas n menos 1 é menor do que n. Então, n menos 1 é um desses casos aqui que eu estou supondo que a coisa vale. Então, beleza. Então, P de n menos 1, por suposição, ele é igual a n menos... n menos 1 vezes n menos 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado. E aí tem o mais n ao cubo. Né? Então, essa segunda parte aqui... Agora, aqui eu estou usando a minha hipótese de indução. Né? Para poder dizer essa igualdade, eu estou usando a hipótese de indução, HI. Tá? Porque n menos 1 é menor do que n. Agora, eu
o que que a gente precisa lembrar, né? Eu tenho que sair do P de N, e o meu objetivo é dizer que ele é igual a isso daqui, né? N vezes N mais 1 ao quadrado sobre 2. O que eu tenho atualmente é essa coisa feia aqui. N menos 1 vezes N menos 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, né? Então, você começa a massagear essas contas, tá? Eu vou fazer meio rápido aqui, porque eu já fiz isso aqui várias vezes, então, mas não é uma coisa que, em geral, a gente faz rapidamente, tá? Você tem que ter um rascunho aí do seu lado. Talvez seja bom você pegar isso daqui, ó, que é o objeto que você está querendo provar, né? N vezes N mais 1 sobre 2. Talvez é bom de você desenvolver, né? O que que é isso aqui ao quadrado? É a mesma coisa que o n ao quadrado vezes n mais 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Talvez se você pegar o seu objeto e mexer nele um pouquinho, você consiga enxergar agora aqui como chegar nele, né? Deixa eu copiar isso aqui para outro canto, que tá ficando pequeno o meu espaço. Então, atualmente eu tenho isso, né? N menos 1 vezes N ao quadrado sobre 2. Então, é a mesma coisa que N menos 1 ao quadrado vezes N ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais N ao cubo. Eu tô lembrando lá do meu objetivo, é tentar chegar num único termo, né? Então, eu vou colocar o N ao quadrado, o N ao quadrado em evidência, que eu sei que eu tenho nos dois aqui. Esse primeiro sobra N menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. O segundo ali sobra só o N. E aqui tá ficando bom, porque agora eu só tenho N ao quadrado multiplicando alguma coisa, e se a gente lembrar aqui do objetivo, ó, é N ao quadrado multiplicando alguma coisa. Né? Então, N ao quadrado. Aqui dentro agora eu vou dar uma desenvolvida, né? Então, N menos 1 ao quadrado. N ao quadrado, 2N, mais 1, sobre 2 ao quadrado. E aí, já para ficar todo mundo com o mesmo denominador aqui, né? 2 ao quadrado N. Então, N ao quadrado. Ali dentro a gente tem N ao quadrado, menos... agora mais 2N, né? 4N menos 2N, mais 2N, mais 1 sobre 2 ao quadrado. E esse termo aqui é o N mais 1 ao quadrado, né? E aí a gente chega no que a gente queria. Tá, mas o que esse tipo de continha aqui é muito simples de fazer, tá? Esse tipo de indução em cima de continha é bastante simples. Vocês costumam até achar que quando a gente começa a usar em outros objetos, por exemplo, grafos, que a gente usa bastante, não nessa disciplina, a gente não usa indução em grafos aqui, mas em análise de algoritmos, em teoria dos grafos, a gente usa indução em grafos. E é diferente manipular esses objetos. Mas a ideia da indução é sempre a mesma, tá? Aquela coisa que eu tentei mostrar no começo. Quero provar algo sobre um objeto, supõe que vale sobre objetos menores, porque aí você consegue construir aquela cadeia, né? Olha, se vale para valer para o meu, precisa valer para um outro, para o anterior. Para valer para esse anterior, precisa valer para um outro. Para valer para esse outro, precisa valer para o anterior ainda. Até que chega no momento que você sabe provar diretamente. E aí você constrói essa cadeia de se então, de implicações, né? Que era basicamente o que eu queria lembrar para vocês aqui de indução, tá? Não fazer manipulação de continha, que isso aqui não é o que a gente vai usar mesmo, tá? É só o que eu queria lembrar era essa coisa das implicações, da cadeia de implicações, tá? E é isso que eu tinha planejado então para hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente termina por aqui. E na sexta-feira já tem, então, né, essa já vai ser uma primeira aula de conteúdo, né? Ainda é um conteúdo bem tranquilinho, tá? A gente já vai estar introduzindo os autômatos básicos, então já vai ter aqueles 40 primeiros minutos ali que eu pretendo, para quem aparecer, né? Eu posso fazer uma revisão, a gente pode discutir coisas aí de indução, o que vocês quiserem, tanto faz. E depois tem os atendimentos individuais para quem quiser marcar também, tá? Então, é isso. Obrigada por quem participou aí. E vamos conversando, tá? Não deixem de me mandar mensagem sempre que vocês precisarem, beleza? Valeu, professora. Obrigada. Valeu, professora. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Pro. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana.
Obrigado, professora. Tchau, tchau. Nada, tchau.